estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deus respeita o seu povo. Desde o princípio, quando Deus tinha um povo no Egito, ele lutou a favor daquele povo, porque mesmo o povo não respeitando a Deus, Deus respeitava o povo para tirá-los daquele lugar terrível de escravidão. Pensa bem, Deus é onisciente, ele sabia, vou tirar esse povo. Ali na frente eles vão fazer coisas contrárias ao que eu estou ensinando para eles. Deus sendo onisciente, sabendo de tudo isso, Deus só podia respeitar esse povo, porque senão destruía eles antes de tirá-los da terra. Antes de tirá-los da terra do Egito, teria destruído se Deus não os respeitasse. E é bom a gente ver que a condenação vem ao homem, é porque Deus dá muita oportunidade ao homem, e cada oportunidade que Deus dá, o homem rejeita. Todo mundo é assim. Você dá uma oportunidade, ele rejeita. Dá uma oportunidade até para crescer na vida, muitas vezes a pessoa rejeita. Deus dá uma oportunidade para a gente ser um bom cristão, ser uma boa pessoa, servir a Ele. É Deus dando oportunidade. Que vale o homem? O homem não vale nada. Ele é como a erva. A Bíblia mostra estas coisas. Ele se esvai e Deus ainda respeita, vai atrás, busca. Ele fez isso com o Egito, e ele veio fazendo isto por todos estes centenas e milhares de anos, porque é Deus respeitando o seu povo. Agora, você é povo de Deus, naquele dia, ele te respeita. Aquele mesmo povo foi respeitado, que estava no Egito, e Deus os amou e os tirou do Egito. É o mesmo povo e o mesmo Deus no deserto. E aquele povo não segue a mensagem do profeta Moisés, e Deus matou eles no deserto. O livro de Judas ensina isso no verso 5. É o mesmo povo e o mesmo Deus. Você pode aproveitar enquanto Deus te respeita, mas chega o tempo que você despreza a misericórdia, a graça divina estendida a seu favor, o juízo vai cair. O juízo caiu sobre cada nação que foi contra Israel, mas o juízo caiu sobre Israel, que não obedeceu a palavra de Deus. Vinha juízo, vinham reis, faraós, homens para poder cumprir a palavra de Deus e mostrar para aquele povo de coração ruim, coração duro, que Deus respeita, mas Ele também exige respeito. Cada vez que Deus respeitou e foi
desrespeitado, ele destruiu aquele povo. Ele os respeitou, tirando eles do Egito. Eles desrespeitaram ele no deserto, ele os matou no deserto. Mesmo tendo ali um homem que podia colocar na brecha, e Deus não podia matar aquele povo por causa daquele homem naquele dia, mas esperou mais um pouco, matou eles durante 40 anos. Acabou com aquela velha geração. Deus respeitou eles. Eles desrespeitaram Deus, Deus os destruiu. Você brinca com Deus, as nações brincam com Deus. Muitas vezes nós, os crentes, brincamos com Deus. E Deus nos respeita no dia que Ele manda a sua palavra para nós. Deus respeitou os judeus ao ponto de vir para eles e chamar os judeus de seus. Veio para os seus. Mas o que aconteceu? Os seus não o receberam. Agora, Deus ia ficar ali lastimando. Eu vim para vocês, por que vocês não me recebem? Como vocês são ingratos? Não, vocês não recebem. Deus partiu para os gentios. E com os gentios, Deus está tratando também esses 2 milênios. E o que fez os gentios quando Deus veio a eles? Desrespeitou a Deus. E 2000 anos Deus tendo misericórdia, salvando pela graça, perdoando nossos pecados, fazendo as obras nas nossas vidas, curando, libertando. E aí Deus vem e manda a sua palavra. E cada vez que Deus faz isso, o homem desrespeita Deus. Você não fica sem juízo. Você pensa que esse mundo fica sem juízo? Você pensa que cada nação que desrespeitou Deus ficou sem juízo? Olha aqueles que desrespeitaram Lutero. O juízo que caiu sobre a Alemanha. Os que desrespeitaram a Wesley. Olha o juízo que caiu sobre a Inglaterra, a imoralidade de atos sexuais sendo realizado na praça da cidade. Tem um juízo que pesa sobre a América do Norte, porque o que Deus veio para os seus, que eram os judeus, e os seus não receberam, outra vez esse Deus veio para nós, os gentios. Agora, ele não veio na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, do Yeshua, ele veio para os judeus. Mas para os gentios, ele tinha prometido, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas, seus servos. Deus falou, Deus mandou um anjo. Deus desceu naquele anjo. Deus se identificou naquele anjo, como ele foi identificado nos dias de Abraão. Ele se identificou naquele anjo como Elohim. Ele sabia o segredo dos corações, como Elohim sabia o segredo dos corações. E sobre o segredo que estava no coração de Sara. Aqui, o 7º anjo na América do Norte, William Branham, sabia o segredo que estava no coração das pessoas. Aquele mesmo Deus, aquele mesmo Elohim, que veio e manifestou a Abraão, manifestou nos dias dos judeus, para salvá-los, respeitando o seu povo, dando-lhes uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade através de Moisés, eles rejeitaram, ele os matou. Ele deu uma oportunidade através dos profetas. E aí ele mesmo veio. Outra vez eles o rejeitaram.
Veio para o que era seus, e os seus não puderam recebê-lo. A maneira de Deus é tremenda, de sua misericórdia, seu respeito pelo seu povo, e aquele povo sendo o povo seu naquele dia. Como você pode ser povo de Deus num dia e não ser no outro? A gente quer ser povo de Deus sempre. Mas o dia que ele vem, você é o povo dele. Era o povo judeu, que era o povo de Deus. Nós nunca fomos de Deus. Onde que os gentios eram de Deus? Os gentios eram levianos, idólatras, homossexuais. Vai na Bíblia, vai em Gênesis 10. Eles desceram para Sodoma, os filhos de Canaã, e ali foram homossexuais. Nós nunca prestamos aos olhos de Deus, e são os gentios. Olhe de onde nós viemos, de Cã. E aquilo era tão importante naquele dia, mas olha de onde viemos. Nós nunca valemos nada, e Deus nos respeitou quando os judeus o desrespeitou, rejeitou sua palavra, sua misericórdia na cruz. Aí Deus passou para nós. Até ali ele só tratava com os judeus. Vocês não entram na casa dos gentios, mas somente nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Era Deus amando o seu povo, Deus respeitando o seu povo, respeitando o tempo. Era o tempo que Deus tinha dado para aquele povo. Aí Deus os respeitou, os guardou, os livrou. Veio tendo misericórdia para salvá-los, para perdoá-los. O que eles fizeram? Os seus não o receberam. Gente má. Mas eles eram tidos como povo de Deus. Agora, nós, os gentios, nunca fomos tidos como um povo de Deus. Você sabe que desde o princípio, como o irmão Brano ensina, que nós viemos ali de Cã, o Jafé, os samaritanos, e ali estavam os judeus, 100. Olha de onde nós viemos. Nunca valemos nada. E a misericórdia de Deus tinha preparado para nós. Quando Israel rejeitar, eu tomo esse povo que não é povo. Eu tomo essa gente que ele nunca tinha tomado. Eu tomo essa gente, eu vou respeitar essa gente, esse gentio. Quando os judeus me desrespeitar e me rejeitar, então eu vou passar a respeitar os gentios. Foi isso que aconteceu na cruz. Eles desrespeitaram a Cristo, os judeus desrespeitaram a Cristo. E Cristo passou para os gentios. No Pentecoste, você já vê várias nações gentílicas reunidas no dia de Pentecostes, recebendo a bênção que Israel devia ter recebido há 40 dias atrás. Mas eles rejeitaram. E era povo de Deus. Você não pense que porque você é povo de Deus, que Deus é obrigado a ficar comigo, ficar com você, mesmo nós o rejeitando. Não, ele não é obrigado, é o que ele fez com Israel, é o que ele faz com os gentios. Ele largou os judeus e passou a tratar conosco, e 2000 anos a graça, a misericórdia, o sangue que foi jorrado no Calvário, e que os judeus não valorizaram aquilo, agora o gentio tinha que valorizar, e Deus deu 2000 anos para eles também. Irmão Brana chega a dizer que Deus tratou com os judeus 1954 anos e que conosco também até 77 dava 1954 anos, mesmo que era 88, 1988. Mas o irmão Brana diz isso, Deus tratando com o povo dele e logo ter que destruir aquele povo porque não seguiu a mensagem. Isso foi o povo que saiu com Moisés. Deus os destruiu
no deserto. Agora o povo que saiu com Pedro, com Paulo, ouvindo a mensagem de graça, Irineu, Martim, Columba, quando tudo estava escuro, Deus diz, vou ainda levantar este povo. E deu uma oportunidade para nós e trouxe Lutero com uma mensagem. E o povo rejeitou Lutero. Deus veio com Wesley e o povo rejeitou Wesley. Sabe o que nós queremos? Nós sempre gostamos do que Deus fez lá atrás. O que me chamou a atenção foi isto. 208 perguntas e respostas sobre os selos. Esta nação está vivendo dos méritos da reputação do passado. Sempre olha para trás. Os judeus também olhavam para trás e falavam bem de Moisés. Mas nos dias de Moisés, os pais deles tinham rejeitado Moisés e Deus matou eles. Agora, eles estavam rejeitando a Cristo. E nós temos o mesmo Espírito que trabalha no povo gentil durante 2 milênios. Eles olham para trás, eles querem viver com os méritos do Calvário, com os méritos do Pentecostes. Mas aquilo foi para aquele tempo. Você tem algo maior do que aquilo hoje. Você tem o batismo do Espírito Santo maior do que naqueles dias de Pedro. Porque aqueles dias estava começando os dias dos gentios. Aqui estava encerrando nos dias da América do Norte, de Apocalipse 10, verso 6, estava encerrando, terminou o tempo. Mas Deus sempre respeitando esse povo. E eles pisando em Deus. Então, se Deus respeitou os judeus e eles o desrespeitaram, Deus os matou no deserto. Agora Deus respeita os gentios e dá o seu próprio filho, que é o seu próprio corpo. Filho é o próprio corpo de Deus. Filho não é uma outra pessoa separada à parte de Deus. Filho é o corpo que Deus precisava ter para verter sangue, para me salvar, para te salvar. Agora ele dá o próprio corpo dele, porque é o único que ele podia dar, porque era unigênito, era o único corpo que podia salvar, gerado por obra e graça do Espírito Santo. E assim mesmo nós aproveitamos esses 2 milênios que Deus está tratando conosco, os gentios, e blasfemamos, fazemos coisas contrárias à vontade de Deus. E Deus dando oportunidade, Deus vem e levanta Lutero, e levanta Wesley, e levanta os pentecostais com os dons. Você está olhando lá para trás, você quer viver com aquilo que você teve, os seus antepassados tiveram. Não, filho, você só pode viver com aquilo que Deus te dá no momento. Deus te respeita quando você respeita a Deus no momento. Porque Deus respeitou Israel, porque eles respeitaram a Deus no Egito. E Deus os tirou do Egito. Por quê? Deus os matou no deserto, porque eles desrespeitaram a Deus no deserto e Deus os destruiu. Assim foi o que Deus fez com os gentios. Deus os levantou desde Pentecostes, dando 7 eras gentias. Apocalipse 2 e 3, 7 eras gentias para nós. Uma oportunidade para 7 eras da igreja. E assim mesmo, chega na última era da igreja, ao invés de nós, os gentios, sermos agradecidos a Deus, quando Deus manifestou na 7ª e última era da igreja nos Estados Unidos, o que nós fizemos, o que os gentios fizeram, o que a igreja gentia fez, o mesmo que os judeus fizeram lá atrás, rejeitaram o Messias. O que fez agora os gentios? Rejeitaram o Messias no entardecer. Eles, os judeus, rejeitaram o Messias no amanhecer. Os gentios rejeitaram o Messias no entardecer. Por isso, ele, Jesus Cristo, diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Mas se como Alfa ele foi rejeitado pelos judeus, como Ômega ele foi rejeitado pelos gentios. E Deus respeitou esse povo gentil. Quando o povo caiu, estava em trevas, ele pega Lutero e traz uma mensagem, ele pega Wesley e dá santificação, ele pega os pentecostais e dá restauração de dons. Aí ele vem em carne,
Aí Deus vem em carne outra vez, assim como ele veio no amanhecer, ele veio no entardecer, em carne, num homem agora, numa carne mortal, para poder revelar o seu novo nome. Por isso você não tem que ser batizado em nome de William Branham. O que pode te perdoar, te salvar durante esta era gentia, foi através do nome de Jesus Cristo que você recebeu, alguém que verteu seu sangue, que não era um simples homem, mas era Deus homem. E agora você rejeita quando Deus vem numa carne para revelar os trovões, para ter um novo nome. E novo nome não é para você ser batizado, novo nome é para te dar fé de arrebatamento, diz o nosso profeta. E nós cremos nisto. Mas cadê os crentes? Olha para você ver o que tem acontecido com os gentios. A era deles terminou em Laodiceia. E agora? Agora tem o nosso tempo. Irmão Branham diz, assim como Israel saindo do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Ele saiu do Egito com 40 anos, morreram no deserto, e Deus levou apenas poucos para dentro de Canaã, só 2 daquela velha geração. Os demais morreram no deserto, e os novos foi que entraram. A mesma coisa, diz o irmão Branham, que isso acontece nesse tempo. Deus pegou, nos salvou, nos tirou das denominações. Você sabe o que é a mensagem do William Branham? É para tirar nós das denominações. Sabe o que nós fizemos? Voltamos tudo para lá outra vez. Dentro de 40 anos. Aí ficaram esperando o irmão Branham ressurgir para poder fazer coisas. Outros creram até que o irmão Branham ressuscitou. Um dos maiores dogmas que existe, que o irmão Branham ressuscitou. Enquanto ele está aguardando, porque ele é o último, e ele está aguardando nós aqui estarmos preparados como noiva para que ele possa levantar. E quando ele levantar, todos levantarão com ele. Porque todos das eras têm que saber que ele é o último, que sela todas as 7 eras da igreja. E quando ele levantar, todos levantarão com ele. Mas o que tem acontecido? Esse povo que saiu das denominações, quando o irmão Branham começou a pregar, voltaram tudo para as denominações outra vez, não souberam nada de selos, de trovões, de novo nome, que era a mensagem que os manteria fora da denominação. Eles não aceitaram essa mensagem, até hoje eles não aceitam. Sabe o que tem acontecido com os crentes da mensagem? Que Deus os respeitou na América do Norte através de um profeta. Quem respeitou aquele profeta foi amigo daquele profeta, recebeu o galardão de profeta naquele dia, mas depois que o profeta partiu, todos eles, a maioria deles, que você vê vivo hoje, todos estão com seus credos, seus dogmas, que o William Branham nunca deixou para eles. Saiu gente de dentro do grupo do irmão Branham com dualidade. E ficou aí a vida toda ensinando coisas que o irmão Branham nunca ensinou. O que aconteceu? Morreram no deserto. Esses 40 anos, conta bem para você ver, 40 anos assim como Israel saindo do Egito, é o tipo. O irmão Branham fala nisso na mensagem do sinal. É o tipo e outras mensagens. Agora, cadê? É o tipo, então, 40 anos, você pega 63 e põe 40 anos. Aí depois você vê uma mensagem levantando depois desses 40 anos. Deus dando uma mensagem, nos preparando já no ano 2000 para que pudéssemos receber sua mensagem depois desses 40 anos. Enquanto isto, os grandes pastores, os grandes homens da mensagem morreram no deserto. Que deserto? Esse deserto de 40 anos, filho. Desde 63 até 2000, 2003. Deus deu oportunidade, mas eles rejeitaram. E quando Deus vem outra vez com a mensagem, depois do entardecer, depois da meia-noite, não adianta você querer arrumar outro horário.
É depois da meia-noite. Meia-noite, o irmão Branham diz, é meia-noite. Naqueles dias dele. E nós aqui agora, terminou o nosso tempo da meia-noite até de madrugada. Alguém diz, Osmar, pois isso. É porque o seu relógio parou à meia-noite, filho. O nosso está andando. A ciência está andando. Anda com o sol. Não ficou parado no tempo de William Branham. William Branham foi do entardecer ao anoitecer. O erro de vocês é não ter visto o ministério do profeta no entardecer, indo até a meia-noite. Eles não viram. Vocês não viram? Por isso estão pagando o preço. Mortos nesse deserto, sem rapto. Não haverá rapto para nenhum. Vão morrer tudo no deserto. Vão ficar tudo para a grande tribulação. Porque assim como fez Israel, assim como fez os gentios, assim está fazendo o povo de William Branham quando saiu das denominações, lá em 63, com uma mensagem, e eles não prosseguiram com essa mensagem, e Deus teve que assim como ele fez com Israel, matou Israel no deserto, Deus matou o povo da mensagem. Os pregadores, os crentes velhos da mensagem, morreram tudo nesse deserto de 40 anos. Você não tem que viver de reputação do passado. Deus te dá uma mensagem presente e você rejeita a mensagem presente e quer viver da reputação dos Estados Unidos. A família do irmão Branham mesmo hoje quer viver de reputação do irmão Branham nos Estados Unidos. Filho, isso foi ontem. Isso foi o que Deus fez do entardecer ao anoitecer. Nós já estamos quase de manhãzinha. A mensagem está quase retornando aos judeus. Moisés e Elias vai voltar para os judeus, vai pregar para os judeus. E nós estamos aqui com a última mensagem que pode preparar um povo, a noiva, para o arrebatamento. Este é o ministério da noiva. Terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto seguro. Diz o profeta, é o ministério da hora. Qual era o ministério da hora? Revelação dos selos. Ele estava falando isso em perguntas e respostas sobre os selos. E as pessoas não perceberam até hoje. Sabe o que está acontecendo? Estão morrendo. Eles querem viver, até a família do irmão Branham quer viver de reputação da fita do irmão Branham de 40 anos. Filho, aquele 40 anos venceu. Por isso William Branham diz, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Se vocês querem colocar o William Branham para julgar esta geração na qual vocês estão vivendo hoje, e eu estou vivendo, vocês estão dizendo que Branham mentiu. Porque Branham diz, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Teria uma mensagem para nos julgar nessa próxima geração. Isto é, depois de 40 anos, uma geração é 40 anos, 63 mais 40. Deus não pode nos julgar pela mensagem de William Branham, porque aquela mensagem não podia dizer o que eram os selos, o sétimo selo. A sétima era, não pôde mostrar isto, o irmão Branham não pôde revelar isto para o povo no seu dia e dizer para alguém, fixe nisso, isso é real. Deus diz para ele, não diga a ninguém, porque o ministério é para outra geração, não era para a geração do irmão Branham, que aquela geração terminou. Mas você quer viver de reputação, de méritos do passado. Deus está fazendo algo novo hoje. Deus está mostrando para você o novo nome, o sétimo selo, os 7 trovões. Deus está mostrando claro para você, mas você quer viver de méritos passados, reputação passada. Naquele tempo vocês rejeitaram, naquele tempo vocês não aceitariam essa mensagem, porque não estão aceitando hoje a revelação dos selos. Se vocês aqui, com 40 anos depois, 50 anos depois que o irmão Branham partiu, se vocês lê essa mensagem, rejeitam os selos aqui, é porque se vocês vivessem na geração de William Branham, vocês rejeitariam os selos lá. E é por isso que Deus colocou vocês mortos nesse deserto. Não importa com o nome de profeta vocês têm. Não importou Deus que eles tinham o nome de Moisés, um dos maiores profetas do Antigo Testamento.
Deus não vai importar que você tenha o nome do maior profeta agora do Novo Testamento. Quando o irmão Branham quis ser igual aos profetas do Antigo Testamento, Deus disse para ele: eu não te chamei para ser igual a eles, você está numa posição maior, superior, e vocês não aceitam. Por quê? William Branham veio como ministério para revelar selos, trovões, novo nome, mas não para a América do Norte, revelar para nós. Essa é a mensagem, que você não vive de reputação passada. Passa essa mensagem. Aí você vai viver desta mensagem uma reputação passada, méritos passados, o que Deus fez, o que Deus fez. Nós cremos em Moisés. E Jesus falou: vosso pai é o diabo. Vocês dizem que é Moisés, que é Abraão, vosso pai é o diabo. Vocês dizem que o vosso pai é Branham, vosso pai é o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai, rejeitando a mensagem que Deus dá para nós nesse dia. Deus olhando para nós, respeitando o seu povo. Hoje Deus está respeitando o seu povo, que é a sua esposa, a sua noiva. Ele respeitou Israel. Israel o desrespeitou, ele matou. Ele respeitou os gentios o desrespeitou, ele os matou. Ele respeitou o povo de William Branham na América do Norte, e o povo de William Branham está desrespeitando a Deus hoje, rejeitando a revelação dos selos, do novo nome, dos 7 trovões, e Deus os tem matado nesse deserto. Deixa eu terminar aqui. Dos anos de 8, perguntas e respostas sobre os selos. Esta nação está vivendo dos méritos e da reputação do passado. Irmão Branham falando da América do Norte. É o que está acontecendo. Do que foram seus antepassados. Lutero fez isso. Wesley fez isso. Pentecostais fez isso. William Branham fez isso. E a noiva? O que ela está fazendo? Olha o ministério da hora, não tem que viver de reputação passada não, de méritos passados, ela está vivendo da revelação presente. Não diga a ninguém, é esta mensagem que você está ouvindo até que João chegue. Não diga a ninguém. E aqui está, dia e hora, hoje nós sabemos por quê. Porque o irmão Branham não pôde falar, porque Deus disse para ele não falar. 7º selo, sabemos que é William Branham. Por que o irmão Branham não podia falar? Deus disse para ele não falar. 7 trovões, nós sabemos que está ligado ao nome do irmão Branham, BRANHAM. 7, mas ele não podia falar. E estamos crendo que por isso temos segurança, por viver de méritos passados. Toque as fitas. Filho, vocês tocaram as fitas. Mais de 40 anos não adiantou nada. Vocês nunca souberam que o Cordeiro saiu do trono. Vocês nunca souberam nada e tocaram as fitas 40 anos. Não é agora, não é de hoje que se toca as fitas do irmão Branham. Eu conheço isso desde quando eu aceitei a mensagem. Tocando as fitas, ouvindo a mensagem. Se você lê os livros, é como você estar tocando as fitas. Você tem que entender isso, mas não adianta mais. Por quê? Reputação passada, méritos passados, o que Deus deu para a igreja ontem nos Estados Unidos, não o que Deus dá para a igreja hoje no Brasil. Hoje Deus está te dando coisa que você deveria ser agradecido a Deus. Dizer: meu Deus, o Senhor está respeitando nós ainda e não valemos nada. E o Senhor nos respeita, nos dando uma mensagem dessa que o mundo não pode receber, que o povo da América do Norte, que teve o maior profeta na terra, não pode receber. E nós estamos aqui, Senhor, como a ralé dos gentios, a noiva, nesse tempo final. E o Senhor revela estas coisas, mostra estas coisas, posiciona isso para nós. Deus nunca teve respeito de Israel pelo que haviam sido. Deus não terá respeito para vocês dos Estados Unidos pelo que vocês foram. Não adianta falar no tempo de William Branham, porque isso é o tempo passado, é o que vocês foram. Irmão Branham diz que essa nação, os Estados Unidos, no tempo dele, estava vivendo de méritos e da reputação do passado. E agora vem o povo, nesse dia, ainda viver de reputação do passado, quando Deus tem uma mensagem presente. Deus tinha uma mensagem presente com William Branham. Deus tem uma mensagem presente hoje, até que João chegue.
Deus nunca teve respeito de Israel pelo que haviam sido, ou pelo que iam ser, mas pelo que eram no presente. Deus respeitou eles no presente. Eles desrespeitaram Deus. No deserto, Deus matou eles. Deus respeitou os gentios no Pentecostes. Deu 2 milênios para eles. Quando chegou no tempo de Deus vir em carne outra vez, em William Marion Branham, no 7º anjo, eles desrespeitaram o 7º anjo, desrespeitaram a revelação. O que Deus fez? Matou eles. Morreram todos. Essa é morte espiritual, filho. Irmão Branham ensina isso. É morte espiritual. E tem muitos irmãos que partiram, e eu creio na salvação deles, muitos pastores que partiram antes de entender melhor esta etapa final. Eles partiram porque eles tinham eleição para serem salvos, serem da noiva. Seria melhor vocês que estão aí vivendo há 20 anos que a mensagem é pregada aqui no Brasil e vocês têm rejeitado, seria melhor se vocês tivessem morrido lá atrás. Poderiam serem salvos, poderiam ser até da noiva, aqueles que morreram lá atrás, sem conhecer essa etapa. Mas agora você não pode viver de méritos, reputação do passado. Você tem que receber a palavra agora, ver o que Deus está fazendo agora, senão você estará perdido. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, eles não receberam. Jesus veio para os gentios, eles não receberam. Jesus vem para a noiva. Tem também aqueles que não recebem. Tem o eleito sempre do dia. Teve o eleito com Moisés, teve o eleito com Jesus, teve o eleito com William Branham e terá o eleito com João. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos receber a sua palavra. Tão frágeis homens que somos, nos envergonhamos de conhecer o que conhecemos, de saber o que sabemos, de receber o que recebemos. Nos envergonhamos de ter uma misericórdia tremenda desta, estendida sobre nós, cuidando de cada um de nós, guiando cada um de nós, quando nenhum de nós merece coisa alguma, Senhor. Mas estamos agradecidos pela palavra, pela luz, pela revelação, pelo que o Senhor tem dado. O pouquinho que a gente sabe, não podemos esconder, Pai. Eu não posso esconder isso que o Senhor me deu desde o ano 2000. Nunca consegui esconder, Pai. Tenho que anunciar estas coisas. Não sou melhor que ninguém, sou igual a eles ou pior do que eles. Mas na fé, na revelação, o Senhor tem dado graça para nós. É nisso que nós te louvamos, Senhor, porque mortalmente somos iguais, humanamente somos iguais, em lutas na terra, de homem para homem somos iguais, mas na revelação há uma diferença. O Senhor é quem faz a diferença, como sempre. Obrigado pelo perdão, pela graça que nos envolve, pela hora que nós estamos vivendo, quase no amanhecer. Que o amanhecer, a mensagem retornará para os judeus. E eu creio, Pai, que esse tempo nosso também deve terminar. Deve terminar. Se teve um 40 para Moisés, se teve um 40 para os judeus, foi até 40 dias. E depois, lá perto de Jesus, aí tem 2000 anos para os gentios, teve um 40 anos para nós da mensagem da morte do irmão Branham para cá. E agora, porventura, não terá 40 anos de 2000 para cá, dentro desta geração, de haver o rapto. A outra geração do século 20 foi a vinda. O Senhor diz que viria, foi a vinda do Filho do Homem, mas agora é o rapto. Foi o Filho do Homem vindo em poder e glória, com a revelação da palavra, com os selos, com o livrinho na mão aberto.
e dando para o seu servo, o sétimo anjo, na terra. Mas agora o Senhor vai arrebatar um povo que comeu esse livrinho que o Senhor desceu com ele e deu para William Branham. Um povo que está comendo, se alimentando deste livrinho para poder ser arrebatado. Não seremos arrebatados por nossos méritos, nem do passado, nem do presente, mas seremos arrebatados pela graça da revelação, pela luz e a misericórdia divina que Deus tem semeado sobre cada eleito nesse dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Confesso com muita alegria e sem omissão, por crer na mensagem do dia alcancei perdão. E quando estava duvidoso em meu coração, o Deus que é misericordioso me mandou João. A graça veio em profusão, trazendo a libertação. E hoje eu dou glória a Deus com muita gratidão. Deus veio em meu coração e fez uma transformação. E hoje eu dou glória a Deus pela revelação. Eu não sabia que os 7 selos foram revelados, e não sabia que o tempo já tinha acabado, e nem que o Filho de Deus já tem um novo nome. Mas hoje sei pela mensagem do Filho do Homem. A graça veio em profusão, trazendo a libertação. E hoje eu dou glória a Deus com muita gratidão. Deus veio em meu coração e fez uma transformação. E hoje eu dou glória a Deus pela revelação. E hoje eu dou glória a Deus pela revelação. Deus abençoe nossos irmãos. Irmão Daniel de Rio Claro pede oração em favor de sua família. Irmão Jomar pede oração em favor de sua esposa, pois o procedimento cirúrgico está lhe causando muita dor, não surtiu o efeito desejado. Grande Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que nos ouve. Por isso estamos aqui para pedir a Tua bênção sobre a irmã Yara, que o Senhor possa conceder-lhe graça, fazer com que esta cirurgia possa servir para o bem. O Senhor pode entrar em cena. A cada um de nós, Pai, a gente pede, não olha pelas fraquezas, porque as falhas são tantas, Senhor. Nenhum de nós somos dignos de receber coisa alguma. Tudo que nós recebemos foi a graça que jorrou sobre nós. Jorrou maravilhosamente. Então que o Senhor abençoe, em nome de Jesus Cristo, a irmã Yara, irmão Jomar, o lar seja abençoado. Dê a tua bênção, irmão Daniel, toda a sua família. O Senhor conhece a necessidade da família, Pai. O Senhor sabe, por causa de uma pessoa que te serve, toda a família pode ser abençoada. E muitas vezes a família não valoriza isso. Mas toda a família é abençoada por um que serve, um que professa, um que vive. Dê a tua bênção, Pai. Irmão Daniel gosta, crê desta mensagem, luta por esta verdade. Ajuda que ele possa ter as bênçãos no seu lar, mas que a família também venha a ser agradecida ao Senhor por esta bênção ter chegado ao conhecimento deles. São famílias que devem ser agradecidas porque são privilegiadas. Famílias privilegiadas quando tem um cristão, um que serve a Deus dentro daquele lar. Se não tem mais ninguém, tem um que serve a Deus.
As bênçãos vêm por causa deste um. Os outros podem até ficar sem agradecer, mas aquele um segura tudo. Toda a bênção vem sobre aquele lar, aquele juízo que era para cair sobre aquele lar, aquele um que está ali segura aquele juízo por fé. Em nome do Senhor Jesus, derrama as tuas bênçãos. Onde tiver uma pessoa que está esperando numa oração, que nós não temos nem seus nomes aqui, mas se você está crendo aí, receba a sua bênção agora. Peça perdão a Deus, confessa seus erros, suas faltas a Ele, para que Ele possa perdoar seus pecados e curar suas enfermidades, conforme diz a própria palavra de Deus. Confesse suas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus ajuda agora cada pessoa com a cura divina, com a libertação. Esse espírito, esse demônio de Covid-19 que está atrapalhando as pessoas. Entra em cena, Pai, fortaleça estes pulmões, ajuda estas veias, esse sistema sanguíneo, que seja abençoado pelo poder de Deus, a febre desapareça, haja saúde nesses corpos, porque aquele dia no Calvário já determinou a cura de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que confia em Ti, e nós confiamos na Sua palavra, que cada um dos nossos seja abençoado, e mesmo aqueles que não têm nos ouvido, mas que está sofrendo agora, que possa receber o alívio de suas dores, e ainda dar atenção qualquer hora a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nenhum venha temer, Senhor, mas que venha confiar, não temer a doença, não temer a morte, mas confiar na graça, na misericórdia salvadora de Jesus Cristo, através da mensagem do dia, da terceira puxada, que entra no seu coração, que entra no seu lar, que alimenta a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.